Olá, gente, boa noite, tudo bom? Boa noite, Jane, boa noite, Tuíra, tudo bem? Quanto tempo? Daphne, César na área, Nancy, tudo bom? Olha lá, gente, Ana também na área, aí todo mundo chegando. Ó, quem estiver chegando, compartilhem com os seus seguidores. Grande Silvia, tudo bom? Um beijo pra você, Silvia, lá do Premerge. Renata Lima na área. Gente, vamos trabalhar aqui a resolução da correção das questões da última prova de delegado do Acre desse final de semana. Ah, professor, não estou fazendo prova para delegado, eu não estudo para delegado ou não fiz a prova do Acre, não importa. Porque essas questões aqui, como eu disse para vocês nas semanas anteriores, direito civil é total flex. O que caiu aqui é tão difícil ou do mesmo nível que cobra na magistratura, que cobra no MP, que cobra para a defensoria. Aliás, eu achei inclusive que a prova de delegado do Acre pegou muito pesado em direito civil. Pegou realmente muito pesado em direito civil e espero aí que não tenha causado grandes estragos, grandes dificuldades. Afinal de contas, eram 5 questões, um número considerável, tá? Vamos lá, eu vou colocar as questões aqui na tela e a gente vai acompanhar juntos, tá certo? Vamos ver se vocês conseguem, né, ver as questões também aqui. Vamos lá. Eu vou virar aqui a tela para a gente acompanhar. Olha só, questão de número 26. Sobre o Instituto da Uso Capião Especial Urbana, é correto afirmar que pode ser reconhecida extrajudicialmente, sendo a aquisição do respectivo imóvel registrada pelo oficial do registro de imóveis competente? Veja, essa é uma questão que exigia um conhecimento específico, tá certo? Exigia um conhecimento específico. Deixa eu bloquear uma pessoa aqui inconveniente, tá? Olha só, vamos lá. Todo mundo leu a letra A, vamos acompanhar. Olha só, uso capião especial urbana. Quando a gente fala em uso capião, nós temos a uso capião extraordinária, que tem um prazo de 15 anos. Temos a uso capião ordinária, com prazo de 10 anos e exige mais requisitos. E nós temos a uso capião, né, especial urbana e rural, que tem requisitos específicos tanto no meio urbano como no meio rural. Temos ainda a uso capião coletiva e a uso capião por abandono do lar. Só que a questão aqui, ela está trabalhando sim a uso capião especial urbana do artigo 1240. Se vocês puderem verificar aí no código de vocês, eu vou ler aqui. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, utilizando-se para sua moradia e de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Essa é a uso capião especial urbana. Só que a uso capião especial urbana, ela não está prevista só no artigo 1240-A. Ela está prevista também na própria Constituição. A primeira regulação da uso capião especial urbano no direito brasileiro foi o artigo 183, parágrafo 1º e 3º, parágrafo 1º a 3º, lá da Constituição. Ali apareceu a primeira vez a uso capião especial urbana. Depois ela foi copiada aqui
para o Código Civil e teve um regramento especial também no Estatuto da Cidade, no artigo 9º da Lei 10.257. Então, repetindo, a uso capião especial urbana primeiro foi previsto na Constituição, artigo 183, depois no artigo 9º do Estatuto da Cidade, a Lei 10.257, e depois também aqui no Código Civil, artigo 1240. Só que recentemente foi alterada a Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos. Essa Lei 6.015 foi alterada pelo artigo 1071 do Código de Processo Civil. E aí esse artigo 1071, quando alterou e trouxe ali o artigo 216A da Lei 6.015, vou repetir, o Código de Processo Civil novo, no artigo 1071, incluiu o artigo 216A lá na Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015, e trouxe o que muitos chamam de uso capião administrativo, ou uso capião pela via administrativa. E olha o que diz o artigo 216A da Lei 6.015. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis. Exatamente a letra A da prova de vocês. Pode ser reconhecida extrajudicialmente, sendo a aquisição do respectivo imóvel registrada pelo ofício do registro de imóveis competentes. Olha, concordam comigo? Quem fez a prova aí do AC, não sei se tem alguém assistindo, mas quem não fez, questão dificílima de direito civil. O cara está estudando para delegado, está preocupado com penal, processo penal, constitucional, administrativo, e cai uma questão faixa preta. Isso aqui é um carrinho com voadora e tesoura assassina, derruba qualquer um, tá certo? Não tem como uma pessoa que não está tão focada em civil não achar difícil essa questão. Mas, convenhamos, era uma novidade, né, que aconteceu aí com o novo Código de Processo Civil. Está inserida na matéria de direito civil, mas convenhamos, quem está estudando mais processo civil, que não é o caso aqui de delegado, teria uma condição melhor de responder, tá certo? Foi complicado aí, não sei se você fez a questão aí, você que achou estranho, não sei se você fez a prova, mas achei um pouco mais tenso, tá certo? Vamos ler as outras alternativas e entender qual é o erro das demais? Vamos lá. Olha só, a letra A é a correta. Letra B, trata-se de modo de aquisição secundária da propriedade? Não, gente. Uso capião é forma de aquisição originária da propriedade. Não há transferência do antigo para o novo dono. Aquele que vem a usucapir o bem se torna proprietário originário. Aí a coisa vem sem vícios. Ela vem novinha em folha, tá certo? Trata-se de modo de aquisição originária. Está errado aqui o secundária. Letra C. Necessita-se do consentimento do cônjuge para ser requerida, mesmo nos casos de separação de fato? Veja, aqui o próprio artigo da Constituição, artigo 183, vai dizer que esse direito assiste tanto ao homem como à mulher, independente do regime de casamento. Então, aqui não importa o regime de casamento, tá certo? Esse direito assiste tanto ao homem como à mulher, ou seja, a qualquer um dos cônjuges, porque hoje não se fala mais só em homem e só mulher, né? Pode ter casamento de pessoas do mesmo sexo, mas a qualquer um dos cônjuges, independente do regime de bens. Então, a letra C está errada. Letra D. O prazo de 5 anos de posse ininterrupta pode começar a ser contado em período anterior à entrada em vigor da Constituição Federal. O que eu falei para vocês, gente, olha como o conhecimento histórico ajuda. Se você lembrasse que foi a Constituição Federal, no artigo 183, a primeira a trazer o Instituto da Uso Capião Especial Urbana, eu não posso contar a entrada em vigor antes da Constituição, porque imagina,
o indivíduo já está ocupando o imóvel há 6 anos, desde 82, aí entrou a Constituição em vigor, eu que era proprietário, perdi já a minha propriedade porque o indivíduo já perfez o requisito da uso capião especial urbano. Não pode, a Constituição não tem efeitos retroativos, salvo se expressamente dispostos. E não está dizendo isso na Constituição Federal, no artigo 183. Então, o prazo de 5 anos só pode ser contado a partir de 1988. E aí, letra E, exige justo título para ser reconhecido ou não? Basta você ler o artigo 183, basta você ler o artigo 1240 do Código Civil, que você vê que não é requisito para uso capião especial urbano justo título. Quais são os requisitos? Posse contínua, ininterrupta, sem oposição, com a intenção de dono, de um imóvel, como vai dizer aqui o Código Civil, ó, no artigo 1240, de um imóvel até 250 metros quadrados, por 5 anos, utilizando para a moradia da família, não fala nada em justo título. Então a letra E está errada. Mas repito, gente, não fez a prova de delegado e nem vai fazer delegado, olha como estudar por essa questão aqui traz conhecimento para vocês. Pode cair numa prova do MP com tranquilidade, da defensoria com certeza absoluta e da magistratura também. Pegaram muito pesado nessa questão. Convenhamos que para quem está estudando para delegado, né, bastava pedir ali a diferença, os prazos de uso capião e não ir tão profundamente assim. Tá? Mas o fundamento da resposta correta é o artigo 1071 do novo CPC e o 216A da Lei de Registros Públicos. Confesso que faz tempo que eu não vejo uma prova de delegado pedindo algo tão aprofundado em direito civil. Tá bom? Bom, gente, vamos lá. Questão 27. Jogaram duro, como diz o nosso amigo. Jogou duro mesmo, aqui não tem jeito. Olha só, questão 27. Com relação... vou botar na tela para vocês, já ia esquecendo. Com relação ao negócio jurídico, é correto afirmar que... o Zuzuki tá na área aí, gente. Falou jogando duro, já lembraram do Zuzuki, é ele mesmo. Olha só, com relação ao negócio jurídico, é correto afirmar que, letra A, os negócios jurídicos benéficos... é correto afirmar que os negócios jurídicos benéficos a apenas uma das partes se interpreta de forma ampla. Quis dizer que nos negócios jurídicos benéficos a apenas uma das partes, né, se interpretam de forma ampla. Veja só, negócio jurídico benéfico deve ser interpretado sempre restritivamente. São os negócios jurídicos gratuitos. Sou eu que estou dizendo isso? Não, é o próprio Código Civil que diz. Veja só aqui o artigo 114 do Código Civil. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se restritivamente, não de forma ampla. Então a letra A está errada com fundamento no artigo 114. Letra B. A validade da declaração de vontade dependerá sempre de forma especial? Sim ou não? Gente, a manifestação de vontade, para ser válida, ela deve obedecer à forma prescrita em lei. Se tiver forma prescrita em lei, porque se não tiver, a forma é livre. Então, olha o que diz o artigo 104, inciso 3º. A validade dos negócios jurídicos requer forma prescrita ou não defesa em lei. Então eu não preciso seguir uma forma necessariamente prescrita. Se não tiver nenhuma forma prescrita, se não tiver nenhuma forma proibida, a forma é livre. Letra A e letra B estão erradas. Letra A com fundamento no artigo 114, letra B com fundamento no artigo 104, inciso 3º. Letra C. O sentido literal da linguagem
prevalece sobre a intenção embutida na declaração de vontade. Olha só, só um detalhe, o fundamento da letra B também você encontra no artigo 107 do Código Civil, que eu ia esquecendo, que diz aqui: a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. Então, para você dar uma resposta mais completa, a letra B está errada, conforme artigo 104, inciso 3º, e artigo 107. Agora, a letra C, olha o problema da letra C. O artigo 112 do Código Civil vai dizer: nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciadas do que o sentido literal da linguagem, tá certo? Então é exatamente o contrário. Deve prevalecer a intenção e não a literalidade do que está escrito no contrato, do que foi falado. Artigo 112. Olha, quem está pedindo aí que eu faça revisão para provas da PGM, PGE, qualquer prova, manda um inbox para mim no Facebook ou um direct no Instagram, que aí eu lembro melhor, tá bom, gente? Então depois eu fecho aqui o periscope e acabo esquecendo. Ó, letra A está errada, letra B está errada, letra C está errada. Letra D, se a incapacidade do agente que celebra o negócio for absoluta, esse negócio é anulável. Não, gente, a gente falou até isso na revisão, né? Artigo 3º, incapacidade absoluta apenas dos menores de 16 anos. Se um absolutamente incapaz celebra um negócio jurídico sem estar representado, o negócio jurídico é nulo e não anulável. Artigo 166, inciso 1º, letra D está errada. Falamos aí no sábado isso. Letra E a gente também falou, consequência lógica. Se realizado por agente relativamente incapaz, ensejará nulidade relativa. Veja, letra E está correta. Se o agente for relativamente incapaz e não estiver assistido, poderia estar mais completa essa resposta, né? E não estiver assistido, será caso de anulabilidade. O negócio será anulável. E um sinônimo de anulabilidade é nulidade relativa. O ato nulo é nulidade absoluta e o ato anulável é nulidade relativa, tá certo? Letra E está correta. Vejam, gente, trabalhar rapidamente essas questões naquela revisãozinha que eu fiz no sábado. Mas quem está acompanhando aí os periscopos de longa data, a gente já fez vários periscopos de uso capião também. Não fiquem esperando só revisões de véspera. Eu sei que vocês estão pedindo e eu vou fazer. Mas eu tenho mais de 140 vídeos disponíveis aí no periscope. É só você pegar os antigos e assistir, tá certo? De pouquinho em pouquinho você vai matando eles. Mais de 140 vídeos disponíveis. É só entrar no meu perfil que você acessa aí no periscope, tá bom? Um beijo para Cristiana aí, que é a primeira vez que está entrando, falando de Brasília, né, cidade que eu gosto muito. Um beijo para você, Cristiana, seja bem-vinda. Clica aqui já para me seguir e assistir os próximos periscopos. Obrigado, Jane. Ó, resolvemos duas questões. Olha o tempo que a gente está levando. Eu estou passando alternativa por alternativa, gente. Alternativa por alternativa, para se cair na prova uma alternativa que está errada agora, mas certa na sua prova, você já vai ter estudado um pouquinho. Marquem esses artigos todos que eu estou falando aqui. Por que eu estou falando, faço questão de falar o número do artigo que fundamenta a resposta certa e errada? Porque eu estou imaginando que você está assistindo esse periscope com o código aberto e você está marcando esses artigos para ler depois, ler e reler. Se já caiu numa prova, pode cair de novo, tá bom? Então, bola para frente, vamos continuar aqui, questão de número 28. Poxa, essa aqui quem me segue um tempinho sabe que eu sempre falo, que é a questão da lei de introdução ao código, lei de introdução às normas do direito brasileiro, tá certo? Então, vamos lá, Edson, vamos lá, valeu, Edson, me segue aí depois. Vamos colocar aqui para vocês na tela. Pronto. Questão de número 28. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui. Está um pouco estranho. Tá?
Olha, quem quiser informações, qualquer coisa, pode mandar um inbox no Facebook, no e-mail. É só pegar o início do vídeo que eu coloquei lá. E no final eu coloco de novo os meus contatos, tá? Vamos só terminar as questões. Vamos lá. Segundo a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, assinale a afirmativa correta. Gente, isso é questão dada. Não custa nada. Você hoje tá sem vontade de estudar, tá meio com sono, pega a LINDB para ler. Lê umas 3, 4, 5 vezes, porque vai cair na sua prova, na sua próxima prova. Provavelmente, sempre cai. Então vamos lá. Letra A. A revogação de lei anterior por lei posterior só ocorre nos casos em que for expressamente declarada. Já está errado, né? Veja, uma lei pode ser revogada por outra de maneira expressa, mas também pode ser de maneira tácita. A revogação tácita pode se dar quando a nova lei tratar inteiramente do tema regulado pela lei anterior, ou quando a nova lei for incompatível com a lei anterior. Aonde que está isso? Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tranquilo, gente? Show de bola, hein? Tranquilidade essa aí. Vamos lá. Letra C. Letra B. A letra A está errada, portanto, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Introdução, porque diz só ocorre, o só ocorre está errado, existem os casos de revogação tácita. Letra B. A lei revogada é automaticamente restaurada se a lei revogadora tiver perdido a sua vigência? Veja, muita atenção aqui. Muita atenção, estamos diante do fenômeno da repristinação. A repristinação ocorre quando uma lei A é revogada pela lei B e depois vem uma lei C revogando a lei B. Se a lei A retomar a sua vigência com isso, ocorre repristinação. Mas no direito brasileiro, a repristinação não é automática. A repristinação deve estar prevista na lei revogadora. Então, olha só. Uma lei A foi revogada pela lei B. O que acontece? Essa lei B revogou a lei A. Aí vem uma lei C e revoga a lei B. Um dos efeitos da lei B era ter revogado a lei A. Se a lei B deixou de existir, a lei A deveria voltar a existir. Isso seria repristinação, mas no direito brasileiro a repristinação tem que estar expressa na terceira lei, dizendo, a lei C vai dizer, ao revogar a lei B, a lei A retoma a vigência. Então não é automático. Aonde que está isso? Artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Artigo 2º, parágrafo 3º, tá certo? Então, letra A e B estão erradas. Vamos lá, de novo, vamos juntos, gente. Na tela para vocês. O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante as autoridades diplomáticas ou consulares do país de apenas um dos nubentes? Não, de ambos os nubentes. Aonde que está isso? Isso está no artigo 7º, parágrafo 2º. Então aqui está errado, não é apenas, é de ambos os nubentes. Letra D. Salvo disposição em contrário, uma lei começa a vigorar no Brasil 60 dias depois de oficialmente publicada. Pelo amor de Deus, hein? Ninguém marcou essa, né? Você sabe que se a lei nada disser, ela entra em vigor em 45 dias depois de publicada. Essa questão estava muito fácil, né? 45 dias depois de publicada. Então, aqui você tem também um erro. A letra D está errada, porque está ao contrário do artigo 1º. O artigo 1º diz que é 45 dias e não 60.
Letra E. As regras sobre o direito de família são determinadas pela lei do país em que a pessoa for domiciliada? Correto. Correto. Caput do artigo 7º. Não só as regras sobre direito de família são determinadas pela lei do país que a pessoa for domiciliada. As regras sobre o começo e fim da personalidade jurídica, as regras sobre nascimento e morte, sobre ausência, as regras sobre o nome, sobre a capacidade da parte e também as regras de direito de família. Então a letra E é a correta. Tranquilo? Todo mundo está enxergando bem, está conseguindo acompanhar muitas questões, hein? Tema pesado aqui, tema forte, mas a letra aqui é letra da lei da Lindbe. Eu não vou dizer que essa questão é difícil, tá? Essa questão não é difícil. Você tem que estudar a Lindbe, tá? Em qualquer prova de delegado, você precisa estudar a Lindbe em qualquer prova de concurso. E é uma lei que tem pouquíssimos artigos. A lei aí tem 15, 19 artigos. Então, pelo menos os 12 primeiros, você tem que saber bem. Tem que saber bem os 12 primeiros, tá certo? Porque eles caem demais. Pois bem, vamos lá. Questão número 29. Questão número 29. Essa questão aqui, eu acho fácil para quem está estudando para delegado, porque você estuda direito administrativo, e é um tema que você estuda em civil e direito administrativo, e às vezes até um pouquinho constitucional. Então, você tinha 3 chances de tomar contato com essa matéria. Então, sem mimimi aqui, porque a questão era de um tema que você tem familiaridade. Vamos lá, questão de número 29. Peço desculpas por essa buzinaço aí, hora do rush aqui, tá uma buzina na rua. Ó. Com relação à classificação dos bens, assinale a alternativa que descreve corretamente os bens públicos. Então, boa noite para a Mel que está entrando aí. Vamos focar aqui nas questões, Mel. Olha só, com relação à classificação dos bens públicos, os bens dominicais podem ser adquiridos por uso capião? Falei isso no sábado, na véspera da prova. Lembra que eu falei para vocês? Bem público não é sujeito a uso capião. Mesmo que na prova diga bens dominicais, porque o Cristiano Chaves e o Nelson Roosevelt, se você está estudando para Defensoria Pública, a tese é que os bens dominicais que não são afetos ao serviço público poderiam ser objeto de uso capião, mas não é o que diz a Constituição Federal e não é o que diz o Código Civil. Então, gente, vamos lá. Estou falando mais alto que as buzinas aqui, aconteceu alguma coisa na rua. Alguém está prendendo o trânsito aí. Olha só, artigo 102 do Código Civil. Os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. Combina com o artigo 183, parágrafo 3º da Constituição e súmula 340 do STF. Gente, é um artigo do Código Civil, 102, é um artigo da Constituição, 183, parágrafo 3º, e é uma súmula do STF, 340. Bem dominical, que é bem público, não está sujeito ao uso capião, é imprescritível. Letra A está errada. Letra B. Os bens de uso especial se destinam apenas a serviço da administração pública federal. Olha só, muito cuidado aqui. Existem 3 espécies de bens públicos. Bens de uso comum do povo, que são de titularidade da coletividade, que todos podem ter acesso, salvo algumas restrições legais, que é o caso de mares, rios, praias, praças, são bens de uso comum do povo. Existem os bens de uso
especial, que são aqueles que estão afetos a uma finalidade pública. Por exemplo, o prédio do fórum, o prédio da delegacia, o carro de polícia, tá certo? São bens de uso especial. E os bens de uso, os bens dominicais, são bens públicos porque de titularidade dos entes públicos, mas que não estão afetos ao serviço público. Pode ser um imóvel que está alugado, um imóvel que está fechado, são bens dominicais. Veja, sabendo disso, que eu sei que você sabe, porque você estuda direito administrativo, você sabe que bem público não é sujeito ao uso capião. Letra A está errada. A letra B diz que os bens de uso especial se destinam apenas ao serviço da administração federal? Não. Você tem os bens de uso especial do Estado e do município. Então está errada por esse detalhe. Aí era muito claro, né? Ah, só tem bem público especial federal? Não, tem estadual e municipal, tá? Questão bobinha, que não tem nem a... Tá certo? É questão de lógica. Letra C. Letra C. A propriedade dos bens de uso comum do povo é de toda a coletividade. Aí tá certo. Eu tô encasquetando um pouquinho, ó, com esse caso aqui de propriedade. Propriedade. E, na minha opinião, é titularidade, mas não está errado falar em propriedade, tá? A titularidade ou a propriedade dos bens de uso comum do povo é de toda a coletividade. Veja, toda a coletividade é destinatária, né, dos rios, dos mares, das pontes, dos viadutos, das ruas, tá certo? Lógico que você tem que usar de maneira a não impedir o uso dos demais, sem degradar, etc e tal. Quem pediu exemplo aí, eu dei exemplo de todos os bens dominicais, né? Por exemplo, pode ser que o Estado tenha um prédio ou um terreno e alugue esse terreno para um particular. É possível isso. Ele não está destinado a uma finalidade pública, é um bem dominical. Tá certo? Quem perguntou aí exemplo. Ó, letra A está errada, letra B está errada, letra C está certa. Letra C está certa. Tá certo? Vamos até aqui, a gente pode citar um artigo. Tem um artigo, professor, para mencionar. O artigo 100. Os bens de uso comum do povo ou de uso especial são inalienáveis. E aí você tem lá no artigo 99. São bens públicos. Os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Tá certo? Artigo 99 do Código Civil. Letra D. Os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que tenha se dado estrutura de direito privado, via de regra, não se consideram dominicais, está errado. Se consideram dominicais, né? Isso está expressamente previsto no artigo... Deixa eu pegar aqui para vocês novamente, que fechou meu código. Expressamente previsto no artigo 99, parágrafo único. É o contrário. Os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, via de regra, se consideram dominicais. Artigo 99, parágrafo único do Código Civil. Letra E. Os mares não se consideram bem de uso comum do povo. Está errado, acabei de falar. Artigo 99, inciso 1º. Artigo 99, inciso 1º. Olha aí, gente, todas as questões aí próximas dos mesmos artigos. Uma questão que envolve um pouquinho de conhecimento doutrinário, mas como eu disse, vocês em direito administrativo. Tranquilo, gente? Estão entendendo? Estão entendendo aí? Tranquilidade na cabeça? Tudo bem? Nancy, vamos fechar a última questão então? A última questão aqui, que é daquelas questões para você marcar menos errada, né? Chato quando isso acontece, mas às vezes você tem que marcar a menos errada. Vamos aqui analisar então essa questão de número 30. Questão de número 30. Olha, quem ainda não convidou seus seguidores, aproveita que está terminando, convida os seguidores. Quem quiser também, vou ficar muito feliz, dá um print aqui da nossa aula, depois
Me marca lá no Instagram para que os seus seguidores que não têm aí o Periscope saibam como é que funciona e também tenham interesse em participar aí desse nosso bate-papo, que é quase que diário, né, gente? Quase que diariamente. Eu estou aqui, ontem eu não vim, mas estava aí sábado, domingo, tá certo? Vamos lá. Questão de número 30 para vocês. Colocando na tela. Olha só, ficou bom assim, a imagem tá boa para vocês acompanharem. Gostei desse sistema aqui, estou usando um tripé aqui que está funcionando muito bem. Olha, sobre a responsabilidade civil extracontratual, é correto afirmar que, letra A, o ato ilícito que dá ensejo à responsabilização civil não pode decorrer de omissão do agente. O ato ilícito que dá ensejo à responsabilização civil não pode decorrer de omissão do agente. Veja só, está errada. Está errada porque o ato ilícito, quando ele é aquele comportamento humano, por ação ou omissão que causa dano a alguém. O próprio artigo 186 vai dar o tom. Leiam o artigo 186 do Código Civil. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito. Então a letra A está errada, porque a omissão pode sim configurar ato ilícito. Letra B. Depende da verificação dos seguintes elementos: a responsabilidade civil extracontratual, da ação ou omissão do agente, do dano e do nexo de causalidade. Tá certa, gente. Na verdade, são 4 elementos da responsabilidade civil: conduta, que é ação ou omissão; culpa, essa conduta deve ser culposa, estrito sensu, ou dolosa; e deve ter um dano, mas a conduta deve ser ligada por um nexo causal ao dano. Então seriam 4 elementos da responsabilidade civil: conduta, culpa ou dolo, nexo causal e dano. Aí ele só colocou 3: ação ou omissão, dano e nexo causalidade. Mas está correta. Depende da verificação desses elementos. Da culpa também. Se a responsabilidade civil for subjetiva, precisa analisar a culpa. Se for objetiva, não precisa. Mas a letra B não está errada por não colocar a culpa aí. Ela está certa. No que ela afirma, está correto. Poderia estar melhor, né? Poderia estar mais completa. Mas está correta a letra B. Até por exclusão, porque a letra A está errada. A gente viu que a omissão gera ato ilícito. A letra C também está errada, porque o direito de exigir a reparação civil transmite-se com herança. Falei isso semana passada, um periscope de informativo do STJ. Então, quem acompanhou aquele periscope de informativo do STJ, eu falei exatamente isso, o artigo 943. O direito de exigir a reparação civil não se transmite com herança. Está errado aqui porque diz não se transmite. Letra D. O dano experimentado pela vítima não pode ser de natureza moral. Está errado. A gente sabe que há responsabilidade civil tanto por dano material como dano moral. E está escrito exatamente isso no artigo 186. Ainda que o dano seja exclusivamente moral, caberá ali, restará configurado o ato ilícito. Letra D está errada. Letra E. A responsabilidade objetiva para ser configurada requer culpa do agente? Não, já cansamos de trabalhar isso aqui, né, gente? Ela pode ser subjetiva ou objetiva. A subjetiva demanda a análise de culpa, de dolo. A objetiva não. O indivíduo responde objetivamente, ainda que não tenha atuado com culpa, ainda que não tenha atuado com dolo. Por exemplo, o pai responde pelos atos dos filhos menores, independentemente do pai ter culpa na vigilância do filho. Tá certo? Então, a letra E está errada. A correta é a letra B.
tudo se resolve aí praticamente no artigo 186, essa questão. Quem perguntou foram 5 questões para a prova de delegado do Acre, 5 questões que eu considero num nível elevado, poderia cair em qualquer prova da magistratura, da defensoria, do Ministério Público, tá certo? Não foi mais fácil por ser delegado, eu estou avisando isso há quanto tempo aqui. Eu dou aula para Direito Civil, para delegado lá no Portal F3, dou aula aqui no Periscope. Eu tenho top temas, para quem não sabe, né, o top temas eu trabalho diversas matérias, só aquilo que cai em prova. Então eu vejo uma questão dessa, já coloco lá no top temas. É um grupo fechado no Facebook, é um curso, não é de graça, né? Quem quiser informações, saber valores, como funciona, é só mandar um inbox para o Facebook ou um direct para o Instagram. A gente trabalha outras matérias, constitucional, administrativo, tá certo? Fiquem à vontade aí para ter mais informações. Gente, muito obrigado aí, Muniz, agradecendo, eu que agradeço. Olha, ficamos juntos aqui mais de 40 minutos resolvendo todas essas questões, alternativa por alternativa. Peço aí que vocês compartilhem, deem print, coloquem lá no Instagram, para eu continuar fazendo isso aqui, porque quanto tiver gente aqui, eu vou fazer Periscope. Mas tem que compartilhar para aumentar aí o público, porque senão a gente vai falar aqui e não vai ter ninguém para ouvir, não é isso? Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima. Vamos lá, fechando aqui. Tchau, gente.